Olá, bom dia pessoal, ou boa tarde, ou boa noite, não sei que hora que vocês estarão assistindo. Esse vídeo eu gravei para me desculpar novamente pelos problemas de internet que eu tive em casa, e tinha hora que eu não sabia se eu estava conectado ou não, travava vocês, hora parece que travava a minha máquina, e realmente estava com muita instabilidade ontem. Então, como eu consegui produzir pelo menos a parte teórica e ficou a parte prática que eu comecei a fazer aquela tarefa, eu fiquei muito chateado por não ter terminado. Então, eu vou gravar agora a construção daquela tarefa inteira, para que a gente não perca o foco na próxima aula, já possa entrar na atividade, para não atrasar o nosso cronograma. Então, será um vídeo muito curto, né? É um vídeo que só eu vou gravar aqui aquela atividade, né? Iniciando ela do começo, explicando a finalidade de fazermos, né? Uma demonstração didática, tá? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu estou com o Eclipse criado. Eu removi a, o pacote e removi as duas classes para criar novamente e demonstrar a partir dali, tá? Eu vou compartilhar a tela e vou aqui tirar a minha imagem, tá? Então vamos lá. Compartilhando a tela agora. Nesse momento eu estou tirando aqui a, a imagem minha, né? Para ter um espaço maior de câmera para a gente aí trabalhar, né? Então vamos lá. Criando o pacote, eu vou criar a classe já fazendo o pacote, né? Mais rápido. Então, a primeira classe que eu criei foi para representar a tarefa, né? Eu coloquei dentro do pacote, se não me engano, foi BR Santa Lúcia, né? O nome reverso do caminho da instituição, e o pacote que seria o pacote modelo, né? Para a gente criar a nossa primeira classe, né? Desculpa, classe, pacote, depois a classe. Vamos lá. A classe nós chamamos de task, tarefa. Aí eu criei também uma segunda classe, que seria a classe que tem o método main, né? Dentro desse mesmo pacote, eu chamei de test, né? Seria o teste, né? Pedindo aqui um método main. Nesse método main, né? A gente criaria duas tarefas, executaríamos ela primeiro numa programação tradicional linear, né? Convencional, depois a gente utilizaria threads de execução. Então, eu vou repetir esse processo, né? Nós fizemos aqui um atributo que depois a gente utilizou para definir um número da tarefa, né? Usamos o construtor padrão, né? Nesse padrão aqui a gente simplesmente recebeu de fora um número de tarefa, né? Então vamos dizer aqui um int id para a tarefa, pode ser, this.id igual id, o nosso id, tá bom? Deixa eu só dar um salvar aqui, para que a gente depois consiga utilizar isso na hora de instanciação. Criamos também um método que eu chamei de doTest, né? Então, ele não retornava nada, ele simplesmente fazia a impressão da tarefa, né? Pelo ID que eu recebia. Então, se o ID aqui, o número de tarefa era uma tarefa par, eu fazia a impressão dizendo que era uma tarefa par. Então, eu vou fazer essa checagem, né? Então, pegaria aqui o thisID, perguntaria se o resto dele por 2 é igual a 0, ou seja, se ele for par. Eu faria aqui uma variável flag, que nós tratamos como string aqui fora, né? Essa variável flag nossa aqui, a gente atribuía p para par, né? Ou um i para ímpar. Isso é só para depois poder ilustrar as tarefas diferentes sendo executadas concomitantemente, tá? Porque eu vou fazer a impressão desse flag. Ou ele vai imprimir o flag da tarefa par, ou ele vai imprimir o flag da tarefa ímpar. Aí nós fizemos um laço de repetição, né?
Vou começar ele em 1 em vez de 0, e menor ou igual a 2000. Depois, logo em seguida, eu fazia a impressão desse flag, né? Então, era um sysout aqui, System Out Print Line, e mandava imprimir aqui apenas o flag, né? Uma coisa que eu fiz também foi pular as linhas, né? A cada 80 colunas, e até gostaria de depois chamar a atenção que isso aqui vai dar certo quando a gente executar ele no convencional. Quando a gente executar isso aqui utilizando a computação paralela, vocês vão perceber que isso aqui vai ficar meio sem sentido. Mas isso aí, lá eu explico melhor. Então, o que eu estou fazendo aqui? Opa, né? Vamos pensar aqui. Eu vou pegar aqui, se o meu variável i for módulo de 80, eu vou imprimir 80 colunas e pular uma linha, tá? Então, vamos perguntar aqui, que dá mais ou menos esse espaço do console aqui, é só uma questão visual, nem precisaria fazer isso aqui no programa. Sysout, e aqui a gente pede simplesmente para pular de linha, né? Então, aqui é sem pular linha, ó, só dá um print no frag, então ele vai imprimir ou P, né? Isso aqui se for igual a 0, né? Ou seja, eu estou perguntando se I é módulo de 80, né? Se isso for verdade, eu pulo uma linha. Deixa eu... Mod, gente. Mod não. O mod é o resto aqui que a gente está colocando. Estou misturando aqui Visual Basic no meio. Então tá aqui, ó. I mod 80 igual a 0, né? Estou perguntando se isso aqui é módulo de 80. Você imprime um pular de linha, né? E aqui, né? Obviamente, se eu não entrar na linha de cima, eu vou só fazer a impressão normal do frag, né? Então aqui não tem um else, porque eu quero que execute todas as 2000 impressões, tá? Então vou imprimir 2000 vezes o frag, que pode ser ou a letra P ou a letra I. Então veja bem, isso aqui está convencional. Se nós formos lá no nosso task test e instanciarmos uma única tarefa ou duas tarefas, né? Vamos lá, task T, vou chamar de T1, igual a new task. E vou passar aqui um número inteiro, mas que represente um número ímpar, por exemplo, 1, né? Podia ser qualquer coisa. E vou chamar aqui para o T1, né? Chamar direto o executar tarefa. Vou fazer a mesma coisa com a tarefa 2, né? Então, vamos imaginar que fossem duas tarefas sendo executadas. Como é convencional, aquela que vai chegar primeiro será executada primeiro, ou seja, a nossa tarefa 1 é um programa linear, ele vai seguir a linha, né, de execução do código, vai invocar esse método, vai terminar o método todo, ou seja, fazer aquelas 2000 linhas de impressões, né? Não linhas de impressão, aqueles 2000 vezes a impressão da letra I, né? Porque é ímpar, né? Estou passando um aqui, para depois iniciar a tarefa 2, né? Então, ou seja, isso aqui é uma programação convencional que vocês estão acostumados a fazer. Então, foi só para ilustrar isso. Então, até aqui nós chegamos, né? Então, na hora da execução, vamos executar. Ele daria aqui para mim tudo uma sequência de I e logo em seguida uma sequência de P, né, de par. Então, imprimiu os ímpares primeiro, depois os pares. Bom, legal, né? Porque essa aqui era ímpar, obviamente, essa aqui é uma tarefa par, né? Que eu passei um 2 aqui e está executando nessa ordem, né? Óbvio, se eu inverter a ordem, né? Deixar criada apenas duas tarefas e chamar primeiro o T2, depois o T1, né? Vamos fazer isso. Ele vai imprimir invertido, ele vai primeiro imprimir o par, porque eu estou passando 2 primeiro, ó. Vamos lá, opa, deixa eu dar um salvar, né? Porque precisa sempre salvar, né? Olha lá, imprimiu o P, depois imprimiu o I. Então, isso nós já tínhamos, né? Deixa eu voltar aqui para o que estava, né? Do jeitinho que estava, e vou salvar. Agora, como seria a gente fazer uma programação concorrente, onde a gente distribuísse essa aplicação? Imagina que nós tivéssemos um cenário de multiprocessadores, num ambiente distribuído de rede, chegando tarefas de forma aleatória, né? E cada uma quer ganhar um processador por um determinado tempo. Então, gerenciar isso a um escalonador de processo que dá um tempo de ganho para a tarefa e ele faz a execução. Então, se nós quisermos fazer uma programação paralela no mesmo programa, a gente precisa ou estender um thread ou implementar Runable, que seria a interface, que são as duas que eu mostrei naquele material teórico para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a nossa tarefa, né?
e vou fazer o clássico. O clássico é estender, né? Extends o thread, né? Então, tá lá, extend o thread. Quando eu faço isso, eu preciso de um método especial, fazer um override, uma sobrescrita do método run, né? O método run que define, eu vou dar um Ctrl espaço aqui, você pode ver que ele vai dar o primeiro aqui, override, né? Você clica em cima, ele faz o stub para nós aqui, ó. Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, quando você chamar lá de fora a tarefa, você manda executar o do task, ou seja, não vou chamar direto de lá T1.doTask mais, né? Como aqui já está estendendo um thread, basicamente o que faltou na aula passada, e foi a hora que travou, eu estava ilustrando isso aqui, né? E eu parei a explicação, eu fiquei meio até incomodado, porque eu não sabia se você estava recebendo ou não a mensagem. O que nós temos que fazer aqui? A gente tem que falar que a gente vai iniciar o thread. Então eu dou um T1.start. Né? Eu vou iniciar o thread que eu tinha mostrado no material, né? E vou iniciar o thread 2. Professor, mas está na ordem aí. Sim, está na ordem. Ó. Ou seja, eu estou pedindo para fazer a tarefa 1, depois eu estou pedindo para fazer a tarefa 2. Só que isso aqui, ele segue essa linha, quando ele encontra um thread, ele não para. Ou seja, ele vai executar essa tarefa, correto? Eu vou tirar o do task daqui, porque agora quando eu der um start, basicamente o start, ele é um método, isso aqui não é meu, tá? É da classe thread, né? O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente inicializar para a gente uma trilha de execução, um thread de execução. Né? Esse thread de execução, a primeira coisa que ele encontra no nosso programa é a execução dentro da nossa tarefa do run, né? Um método de execução. E dentro do run, o que você fez? Você chamou a tarefa aqui para ele fazer a impressão ou do par ou do ímpar. O que vai acontecer? Nesse momento, você está dizendo que isso aqui é para acontecer concomitantemente. Então, ao executar esse código, né? Vou voltar aqui na tarefa, desculpa, aqui no main, né? Não chamando a tarefa direto, eu vou chamar isso aqui por fora, né? Então, chamando aqui a iniciação do thread 1 e 2, ele lá, né, quando ele invocar, ele vai simplesmente disparar o método do task, né, porque está dentro do start. Só que ele não vai ficar aguardando a finalização do task do primeiro, né, que seria imprimir primeiro o ímpar, para depois imprimir o par. Né? Esse aqui está o resultado anterior que eu tinha colocado o par primeiro. Então, você não vai ver uma sequência aqui de I e uma sequência de P certinha do jeito que está aqui. Ele vai misturar de acordo com a troca do processador. Então, eu vou salvar isso aqui, já está salvo, vamos pôr em execução agora. Observe o resultado aqui embaixo. Vou até aumentar a telinha aqui para vocês observarem bem o resultado. Dá uma olhada lá. Agora a gente bagunçou o coreto aqui, e era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, há uma troca, né, de ganho de processador. Então, ó, ele imprimiu duas vezes ambos, né? Ele imprimiu duas vezes o P, duas vezes o I, mas agora sem, né, necessariamente uma tarefa esperar o término da outra. Então, foi para ilustrar isso aqui, né? Que eu queria terminar a aula depois falando daqueles slides, né? Então, basicamente, o que eu estou fazendo agora? Gravando aqueles 10 minutos de aula que ficou no vácuo, né? Que a gente perdeu, para que a gente possa voltar depois só no Runable, tá? Então, eu pedia para vocês, façam em casa, repitam essa tarefa, né? Na máquina de vocês, façam a modificação, tente entender, né? Pelo material, aí eu vou avançar para o Runable no dia 29 de outubro, tá? Pessoal, muito obrigado, espero que vocês aí tenham gostado, pelo menos da gravação aí, para entender como funciona a programação concorrente, né? Perceberam que é uma troca, né? O escalonador de processo. Isso aqui, cada vez que eu rodar, ele vai dar um resultado diferente, não vai ser a mesma sequência de PI. Olha lá, cada hora que eu rodar, ele vai ter uma execução diferente, ó. Vamos aumentar aqui a telinha para vocês verem. Eu vou rodar umas 3 vezes aqui. Observe que cada vez ele faz uma sequência diferente, ó. Então, não existe aqui uma ordem exata de execução. Quem vai controlar isso é o escalonador de processos, né, do seu sistema operacional. Tá bom? E isso é problemático, né? Porque e se de repente você quer uma execução de uma tarefa por um determinado tempo, porque ela vai ganhar uma memória compartilhada, e você
que é travar isso, né? De uma certa forma, fazer um bloqueio para que depois você faça a execução de uma segunda tarefa. Uma programação concorrente, eu dei aquele exemplo para vocês do saldo bancário e é uma das aplicações que a gente vai desenvolver na aula do dia 29, que seria um projetinho banco para simular o saque e depósito usando threads diferentes para a gente ver como que a gente pode fazer a quantidade de saque diferente e ficar com saldo diferente no final a cada execução, né? Em vez de a gente ter R$ 1.000, sacar 200, 200, 200, ficar com 400, hora ficava com 600, hora ficava com 200, quer dizer, isso é problemático, né, se a gente não implementar a programação correta, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Mais uma vez, desculpe, né? Não por mim, mas pelo recurso não ter funcionado. Espero vê-los no dia 29. Muito obrigado. Depois comente aí no YouTube aí o que vocês acharam da explicação, ou se ficou alguma dúvida, por favor, escreva embaixo, tá? Muito obrigado, tá, pessoal? Até mais.